Good morning, everybody. Bom dia a todos. Nana Balfour. Meu nome é Nana Bafur, eu sou o CEO e o Chief Culture Officer da Quintes e eu estou muito contente hoje de dar as boas-vindas à última edição do Economics of Change para 2021, que é a 7ª edição dessa plataforma. Nós estamos muito empolgados que estamos fechando 2021 com um assunto muito interessante nesses tempos em que vivemos. Então, essa plataforma de liderança, Economics of Change, foi lançada no começo da pandemia e 2 anos depois, infelizmente, ainda estamos lidando com alguns dos impactos da pandemia. Então, primeiramente, eu gostaria de desejar que todos tenham ótimas festas em segurança. Espero que vocês estejam observando os protocolos de saúde para se manterem seguros. E é interessante que nós estamos falando sobre esse assunto de hoje nessa edição, em relação a esse pensamento de liderança em Economics of Change. Vamos falar sobre o poder do investimento para impulsar crescimento a longo prazo e para ter um impacto positivo. Então, acho que algo interessante da pandemia é que está tendo um impacto global no crescimento e também na sociedade. Então, algo que realmente é adequado à medida que terminamos 2021, que nós temos alguns remanescentes, né, da pandemia, né, ainda temos os efeitos da pandemia que estão acontecendo. É muito adequado que nós falemos hoje sobre o que significa construir um mundo mais sustentável através de investimentos sustentáveis. Nós temos aqui ótimos pensadores e palestrantes, né, que estão aqui conosco hoje, e nós vamos ter um painel que vai ser moderado pelo senhor Joseph Selwood, da Rever, e também vamos ter a Maria Paula Catúcio, que é diretora de estratégia ESG no Brasil, da Santander, do Equity Research, da equipe Equity Research. Temos o Mark Kaplan, que é sócio fundador da Invisible, e também era o ex-diretor global de soluções sustentáveis da Unilever. Temos também a Rebeca Bravo Vallejo, que é a diretora de finanças da Cultivo Land, que é uma fintech inovadora, uma startup que foca em como investidores podem participar para realmente melhorar e incentivar um ecossistema global. Essa edição de Economics of Change vai falar sobre o investimento sustentável e como isso pode impulsar impactos sociais positivos, porque achamos que ter uma economia mais sustentável pode ser um catalisador para mais crescimento à medida que nós afetamos a parte democrática, a saúde e também tecnologias de inovação. Vamos falar um pouco sobre a economia global em 2022 e vamos ver como que nós podemos definir modelos que possam acelerar o nosso negócio para que nós possamos preservar a harmonia e possamos contribuir para termos uma coexistência equilibrada. Nós queremos encorajá-los a que participem, interajam com os panelistas. Vocês podem usar o chat, a função de chat, e para interagir com os panelistas, nós também temos tradução simultânea para português e inglês, então vocês podem selecionar a tradução e convidamos a todos que façam suas perguntas e comentários no chat para que possamos responder depois. Então, dito isso, eu gostaria de apresentar o Joe Selwood, que será o nosso moderador, para que ele possa falar sobre o painel, e eu quero apresentá-lo brevemente. Ele é diretor e fundador da Rever. Ele tem 20 anos de experiência de consultoria em relação à governança, e ele tem trabalhado com desafios globais de sustentabilidade. Ele tem trabalhado na América do Sul, e ele tem ajudado a desenvolver uma plataforma online para investidores para que possam impactar os esforços para combater o desflorestamento, e ele também
está trabalhando para estabelecer uma solução rastreável para que possa ajudar os consumidores a alcançar várias commodities. Ele trabalhou na Citibank para estabelecer o primeiro programa de microfinanças no Vietnã. O Joe também já trabalhou em vários lugares do mundo e ele trabalhou no Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Fundação Interamericana, a Proteção de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, também o Banco Mundial, e ele tem um mestrado de Economia da Universidade de Maryland. Joe, muito obrigado por participar desse painel. Você tem a palavra. Muito obrigado, Nana, pela apresentação e abertura. Eu gostaria realmente de enfatizar que, à medida que nós vamos conversando aqui, usem o chat para documentar as suas perguntas, para que possamos compartilhar com os panelistas. Como a Nana já disse, meu nome é Joe Selwood, em inglês, para os meus amigos brasileiros. O nome vem de Madeira, né? O meu sobrenome. Mas no Brasil o pessoal fala Joey Silwood, né? A minha pronúncia em português, eu gosto muito como os brasileiros pronunciam meu nome, Joey Silwood, melhor do que em inglês. Então, é um prazer estar aqui. Como a Ana disse, eu já trabalho com SG já há mais de 20 anos, eu já trabalhei em vários setores, cuidado de saúde, marcas de consumidores, alimentação, finanças, e recentemente, a razão que nós estamos aqui hoje, nós estamos vendo um boom, né, no setor financeiro, especialmente ao longo do último ano, do meu ponto de vista, em relação a questões relacionadas a ESG, estamos trabalhando com investidores e bancos para poder avaliar o desempenho das empresas em relação a ESG e incluir nessa avaliação um plano para minimizar o risco, para estruturar o engajamento entre investidores e empresas. Então, para começar, eu gostaria de fazer uma rodada com os panelistas, autoapresentações, né? Então, se vocês puderem nos contar um pouco, para que possamos conhecê-los melhor, o seu nome, posição, um pouco do histórico e a experiência relacionada a essa discussão de hoje. Eu vou começar com a Maria Paula. Maria Paula? Muito obrigada, Joe. Obrigado pelo convite. Meu nome é Maria Paula Contuzio, sou diretora de ESG, pesquisa de ESG do Banco Santander. Eu trabalho no mercado brasileiro, eu tenho mais de 15 anos de experiência nos mercados financeiros. Os últimos 4 anos eu tenho trabalhado diretamente com análise ESG. Então, eu comecei a trabalhar com ESG nos ratings globais do S&P. Ao longo dos últimos 4 anos, eu tenho trabalhado nessa equipe de Equity Research da Santander. Então, meu papel é entender o que as empresas estão fazendo para engajar mais com ESG, com realmente esses impulsionadores de ESG, como podemos melhorar o desempenho das ações dessas empresas através do ESG. Obrigado, Maria Paula. Mark? Meu nome é Mark Kaplan. Obrigado, Joe. Eu sou fundador da Invisible e cofundador da WholeChain. Nós temos um sistema de rastreabilidade. A minha formação, como o senhor Bafor mencionou antes da Invisible, eu trabalhei na Unilever, né? Eu trabalhei como vice-presidente do setor digital, e nesses 5 anos eu tive muita experiência implementando soluções digitais para ajudar a alcançar objetivos de sustentabilidade, e é o que nós chamamos agora de ESG. Então, eu tenho bastante experiência executando as soluções que nós vamos conversar aqui hoje. Obrigado. Obrigado por estar aqui, Mark. E Rebeca? Obrigada, Joe. Eu sou diretora de finanças da Cultivo Land, que é uma fintech que trabalha para destravar investimentos para proteger o meio ambiente, né? Nós trabalhamos e avaliamos investimentos na classe de capital natural
um pouco da minha formação. Eu tenho 10 anos de experiência em investimentos. Antes da Cultiva, eu trabalhava como profissional de investimentos na Northgate Capital, um private equity de 4 bilhões de dólares, e um venture capital baseado em São Francisco. E antes disso, eu trabalhei na Lazard, na divisão de investimento bancário, e também na Credit Suisse, na divisão de investimentos bancários. Muito obrigado, Rebeca. Então, para começar, eu gostaria de começar com algumas observações que eu tive ao longo do último ano, que eu acho que podem ser tendências importantes à medida que nós avançamos ao longo dos próximos anos. Um deles, o Mark mencionou, nós falamos sobre ESG, então, é claro que isso é sustentabilidade, né? Essa é uma nova terminologia de algo que nós já estamos fazendo há bastante tempo. Mas temos 5 tendências potenciais, coisas que se destacam. Eu acho que, bom, qualquer lista hoje em dia nós temos que incluir a Covid, né, e a pandemia. Então, o impacto da Covid e da pandemia, que esses fatores não financeiros, que nós chamamos de fatores ESG agora, eles têm um potencial, têm um impacto potencial nas economias e nas partes interessadas. Isso realmente é algo que nós estamos vendo na pandemia. Eu, pessoalmente, vi um aumento no último ano e eu gostaria de ouvir sobre os outros, especialmente no setor ESG, no setor financeiro. Então, nós temos que movimentar, né, para fechar algumas lacunas que a pandemia expôs, ou talvez para nos prepararmos melhor para choques futuros. Nós vemos que há muitas questões que as pessoas estão falando há muito tempo, essas questões não financeiras, né? Como que isso pode impactar o setor de investimentos também. Então, temos que prestar atenção a isso. No segundo ano seguido, nós batimos recordes, né, de fundos para ESG. E eu acho que nas próximas décadas vamos ver a maior transferência de riquezas na história. Acho que é 30 trilhões de dólares de baby boomers para millennials, né? E os millennials têm uma perspectiva diferente e se concentram mais em investimentos baseados em valores do que os seus avós e pais, né? Então, uma segunda tendência que eu vejo é que o elemento social de ESG, né, o S, realmente tem se tornado mais importante após a pandemia. Nós vemos que isso está revelando pontos fracos na sociedade, concentração de riqueza, temos comunidades locais devastadas, temos a relação laboral, né? Temos os trabalhadores essenciais, temos a injustiça racial, falta de igualdade no acesso à saúde. Isso tem se tornado muito intenso e aparente com a pandemia. E como que as empresas gerenciam essas questões nas sociedades onde eles operam? Isso vai determinar a sobrevivência a longo prazo, né? E a sustentabilidade. Então, outra coisa é que as empresas têm que comprovar isso. A sociedade está cansada de comunicações ou propaganda, né, publicidade. As pessoas não confiam mais nesse ruído, né? Então, acho que uma questão na mente de todos, quando qualquer empresa diz que está trabalhando com ESG ou com questões relacionadas a ESG, as pessoas querem que você prove, né? Então, que você mostre, não somente fale. E nós temos que mostrar com indicadores claros o avanço que está sendo alcançado. Isso significa que os esforços de ESG vão ter que gerar claramente valor. E isso está se tornando cada vez mais possível, com uma quarta tendência que eu vejo. Há uma T na ESG, e o T significa tecnologia. Então, uso de tecnologias, novas abordagens, novos atores que talvez não têm se envolvido tanto em resolver essas questões de ESG. Eu acho que nós estamos realmente na infância de qual será o impacto da tecnologia para questões de ESG. E a aplicação da tecnologia, na minha experiência, está permitindo novos fluxos de dados. E é isso que nós realmente precisamos para poder impulsionar o desempenho de baixo para cima. Então, melhores dados, melhor mudança no mundo real, melhores retornos, melhor perfil de risco, e isso significa melhores investimentos. E, finalmente, a última tendência que realmente se destaca é relação às ações verdes, né? Então, à medida que a mudança climática avança, isso vai se tornar cada vez mais forte. Então,
Então, não sei se há outros panelistas com outras fontes de informação, mas nós vemos que esse mercado vai dobrar em 2022. Então, eles estão prevendo 5 trilhões até 2025. Então, esse aqui é um setor, é um crescimento significativo. E nós vemos isso em vários mercados no mundo todo. Então, em relação à mudança climática, eu acho que nós temos que remanejar as nossas estratégias. Muitas estratégias estão baseadas em dados históricos e modelos lineares que não têm considerado a mudança climática. Nós trabalhamos alguns 5 anos atrás, a nossa posição era zero custo para carbono ao longo dos próximos 30 anos, porque não havia nenhum custo de carbono ao longo dos 30 anos passados, mas isso é uma loucura no setor ambiental atual. Então, acho que nós vemos que vai haver um aumento, né, nesse custo de carbono, então os investidores devem se preparar para isso nos próximos anos. Então, eu gostaria muito de ouvir, à medida que falamos, com os panelistas, se essas tendências são verdadeiras, se vocês concordam, ou se vocês quiserem falar sobre algumas tendências novas que podem surgir no futuro. Então, para abrir o painel, eu gostaria de começar com a Maria Paula. Uma pergunta para você. Então, nós sabemos que os esforços de ESG, quando são bem realizados, melhoram as nossas vidas e melhoram o mundo à nossa volta. Mas, honestamente, nós temos uma história muito longa, décadas, de realmente rejeição do setor privado, né, para esse sucesso. Mas quando são feitos bem, nós estamos falando de melhorar o ambiente operacional dessas empresas. Isso pode significar, né, se for bem feito, pode reduzir risco, reduzir os custos operacionais, licenças para operar, novos mercados, novos clientes, inovação, e podem realmente trazer vários benefícios de negócios para as empresas. Então, a pergunta para você é, então, no nosso momento atual, e você tem uma história muito longa nessa área, o que você acha que é o nosso momento atual nessa evolução de esforços ESG? Você acha que as empresas estão prontas para realmente levar o ESG a sério? Ou você acha que muitas empresas ainda estão realmente, né, empurrando com a barriga? Como você vê esse movimento dos fatores ESG? Bom, só um comentário aqui, então. Na lista de várias forças motrizes que nós temos em ESG agora, eu também diria que aquelas imagens famosas dos satélites na China e também em todo o globo durante a pandemia, mostrando para todos como vai ser difícil reduzir as emissões de carbono. Nós não podemos parar o mundo para reduzir as emissões. E mostrou a todos os países e todas as empresas que nós temos que tomar algumas ações para reduzir as emissões sem parar as economias para que possamos alcançar, então, o que está estabelecido pelo Acordo de Paris. E, passando, então, para a sua pergunta, eu acho que nós temos diferentes níveis de engajamento de ESG quando nós falamos de empresas, e claro que na Europa nós temos uma agenda mais desenvolvida dentro das empresas, quando a gente fala de engajamento com ESG, do que quando a gente vai para mercados emergentes, isso está um pouco atrasado. Mas mesmo nos mercados emergentes, nós temos algumas empresas globais que estão fazendo um trabalho excelente. Globalmente, ainda temos que evoluir muito sobre a padronização dos dados e também para a padronização de uma agenda que envolva não somente as empresas, mas também a governança, para que possamos ver como é que todos podem ir na direção para alcançar essas metas, especialmente para a redução de emissões, preservação de biodiversidade. E o que eu acho que as empresas estão vendo depois da pandemia é o quanto de ESG, quantas forças motrizes aqui podem realmente impulsionar a economia. Nós falamos isso sobre análise
que é, então, ter essas forças motrizes econômicas e fica muito claro, quando nós analisamos uma empresa, como os fatores de ESG, na verdade, têm um impacto claro na economia. E quando uma empresa reduz o uso da água ou reduz o uso de eletricidade, isso traduz-se na redução de custos. Quando uma empresa hoje está preocupada com as emissões de carbono que tem para o meio ambiente, está nos dizendo que no futuro não vão ser o impacto ou serão impactados por um imposto específico de carbono ou compras de carbono. E, mais do que isso, quando uma empresa investe no desenvolvimento da comunidade à sua volta e à volta das suas operações, também estão garantindo que no futuro terão pessoas melhor capacitadas para serem contratadas nessas comunidades. Então, ESG sempre é alguma coisa que é boa para todos e esses últimos meses comprovaram que tem tudo a ver com a economia. E só para mencionar aqui um estudo recente que eu vi da IFC, por exemplo, eles analisaram durante o período de 5 anos empresas que tinham um melhor desenvolvimento das suas agendas de ESG e o resultado foi que o retorno no investimento dessas empresas foi mais de 200 pontos base acima daquelas empresas que não tinham feito tal agenda de ESG. Então, no final das contas, ESG é ser bom para todos e nós temos visto empresas que estão bem mais engajadas, mas ainda é muito difícil trazer todas as empresas e colocá-las só num grupo e dizer que as empresas estão prontas ou não estão prontas. As empresas globais, mesmo dos mercados emergentes, elas estão melhor preparadas do que aquelas que não são globais ainda, especialmente aqui no Brasil. As empresas menores que ainda estão tentando alcançar uma agenda de ESG e avaliar e medir coisas dentro da empresa para que possam estar, então, preparados para fazer a transição para uma economia de baixo carbono. E são os pontos principais que eu gostaria de enfatizar aqui. Então, uma pergunta de segmento, o quanto que isso é relevante para o setor de economia e o segredo é como é que o Santander está mudando as suas operações, como é que essa análise ela é relevante para os atores na área financeira. Nem tudo sobre ESG é objetiva, eu acho que nós temos muitas coisas subjetivas, mas temos muito cálculo econômico que evolucionou com a ESG. Evoluiu com a ESG e o uso de eletricidade, o uso da água, isso tem sido traduzido numa redução de custos. Se tiverem um turnover mais baixo, isso também se traduz em redução de custos e, mais do que isso, quando nós fazemos a valoração de empresas, o crescimento de perpetuidade que nós fazemos na nossa avaliação, e nós não temos como evitar quanto que essa transição para uma economia baixa em carbono está, então, inserida nesse crescimento de perpetuação da empresa. Uma empresa que está emitindo toneladas e toneladas de carbono e não está tomando nenhuma ação sobre isso, que ela vai ser tratada ou valorada da mesma forma que uma empresa, ou avaliada da mesma forma que uma empresa que está tentando aplicar algumas medidas que vão reduzir e estar mais alinhados com uma transição para uma economia de carbono baixo. Então, ao avaliarmos o impacto econômico do ESG, nós temos o custo, nós temos esse crescimento em perpetuidade e também a avaliação que nós fazemos para as empresas que são impactadas pelas forças motrizes de ESG. Interessante que isso está sendo levado em consideração. Mark, eu gostaria de ouvir um pouco sobre como alcançar isso na realidade com as empresas. Eu entendo que o senhor está envolvido com várias coisas que estão
progredindo com a aplicação prática de tecnologia para lidar com várias coisas que a Maria Paula mencionou. Então, o senhor poderia falar alguma coisa sobre como o senhor acha que essa tecnologia vai impactar a forma que nós lidamos com as questões de ESG? Sim, certamente. Muito obrigado, Maria Paula. Muito obrigado, Joe. A tecnologia vai fazer com que as empresas possam mensurar melhor os seus impactos e a sua pegada financeira. A tecnologia vai ajudar, tecnologias de satélites, para monitorar as suas emissões e o deflorestamento e outras questões que podem não estar acontecendo nas primeiras camadas da sua linha de suprimentos, e existem casos de tudo que possa ser mensurado, medido e que possa informar as empresas que dirigem a empresa para tomar as suas decisões, para melhorar essas decisões e também melhorar o impacto social, ferramentas como pagamentos digitais, identidade digital, para alcançar a inclusão e equidade financeira também nas suas empresas. Eu também enfatizo que as tecnologias não são sempre digitais. Coisas como uma embalagem eco-amigável é mais barato, alguma coisa que é mais barato de usar como agente de resfriamento do que o isopor, por exemplo. E às vezes não é. E algumas tecnologias físicas também podem ajudar a fazer um impacto bem forte nessa área, como um copo de café reciclável. E também tecnologias como a comunicação móvel pode ajudar a incluir mais as pessoas e também a coleta de dados, redes para compartilhamento de dados e coleta de dados entre empresas e pessoas e governos. Os mercados financeiros normalmente não levam em consideração a alteração climática, mas também não levam em consideração o trabalho escravo e salários baixos nessa área também. Então, a transparência e a rastreabilidade, ao se tornarem não só uma tendência, mas também uma expectativa das empresas, então, algumas das outras abordagens que nós assumimos, nós digitalizamos toda a nossa cadeia de suprimentos e, através da pandemia, que nos ajudou a alcançar coisas como reduzir o desperdício na nossa cadeia de suprimentos, porque nós conseguimos identificar pontos nas cadeias de suprimento, onde se encontram essas commodities e onde haviam problemas através da pandemia, ou durante a pandemia. Então, a seu tempo, nós conseguimos ter surtos nessas cadeias de suprimento e nós podemos intervir, redirecionar matéria-prima que estavam indo para uma instalação que teve um surto, ser capaz de manter o estoque e também reduzir o desperdício, porque os alimentos não foram jogados fora, porque eram altamente perecíveis, e algumas intervenções, como inspeções de saúde e segurança dos governos, gerindo, então, melhor as importações e os atrasos que nós ouvimos falar nas cadeias de suprimento, podendo ser, então, reduzidos e mitigados. Os governos conseguiram criar políticas para facilitar o uso dessas tecnologias. Também esse elemento-chave, como Maria Paula mencionou, ajudando a sintetizar esses inputs e também melhorar a mensuração dos impactos em todo um setor e não só alguma coisa que seja propriedade de uma só empresa, e também facilitar a atuação dos consumidores em lidar com os seus valores e tal. Bom, parece que você está fazendo a gestão de cadeia de suprimento e não operações. É isso que parece ser mesmo. E como é que isso funciona em termos dessa aplicação ao setor financeiro, bancos, etc.? Nós conseguimos relatar esses dados como isso acontece para a indústria financeira. Agora, é a decisão das pessoas que são dirigentes dessas empresas, porque a tecnologia não opera ainda de maneira autônoma e nesse grau que nós funcionamos, eles
compartilham dados, então, ao mercado de maneira mais abrangente, mas, na verdade, facilita que as instalações, que as empresas financeiras sejam mais responsáveis pelas suas ações e práticas, porque, como o senhor falou anteriormente, os perfis de risco são tão dramaticamente, estão tão presentes nesse momento e claros, as perspectivas sociais, os bancos também são marcas e eles não querem ser vistos como emprestando para aqueles que abusam do meio ambiente ou das cadeias de suprimento. E da perspectiva de mercado financeiro, eles estão melhor preparados para forçar que aconteça essa mudança. E, nesse ponto, a marca do governo, na verdade, sofreu uma erosão ainda mais forte do que a dos bancos, isso pelo Estado, que está à liderança mundial, e eu acho que os mercados financeiros podem usar novas tecnologias, especialmente a tecnologia digital, para melhorar o rigor de compartilhamento de dados e forçar, então, que haja muita clareza e transparência. Muito obrigado. Claro que eles têm essa participação nessa atividade, envolvidos no risco, mas eles estão, assim, removidos o suficiente para poder analisar isso de maneira subjetiva. Bom, Joe, se você me permitir, eu gostaria de tocar um pouco aqui sobre alguma coisa que a Maria Paula falou e talvez tentar fazer uma conexão com aquilo que o Mark falou, que me parece que sim, o setor financeiro sendo o core dessa economia, e porque faz movimento de capital, tem realmente um papel importante de como nós podemos, então, chegar a um lugar melhor em termos de ESG e tal. Mas eu estou um pouco curioso sobre como isso pode acontecer na realidade, porque me parece que o que a Maria estava dizendo é que a questão tem menos a ver com ser ou não um benefício, ter ou não ESG. Eu acho que nós todos concordamos que o uso de menos água, investimento na qualidade, tudo isso é mais positivo, mas na verdade, uma questão de quanto tempo que eu tenho, então a questão do eu mesmo, e de como eu estou sendo julgado, eu posso, então, dar mais impacto ou não. E se tempo ou é uma questão realmente, e quanto tempo que eu posso dar para isso, e muitas empresas estão comprometendo, então, tempo. Como é que a gente vai reconciliar isso com o mercado financeiro que está sempre dando um retorno, mais ou menos de 10 bases em certos pontos, e todos os outros atores, ou grande parte dos atores que estão gerindo capital, estão sendo cobrados ou cobrando através de índices. Então, ESG é interessante, mas vocês têm que me dar 500 pontos base, ou sei lá o quê, e depois disso a gente pode falar sobre ESG. Basicamente é assim que eles negociam. E a outra limitação é como que nós vamos conseguir os incentivos certos para as empresas quando as diretorias dessas empresas, assim como a gestão, a gerência dessas empresas, tem também que entregar todo esse desempenho. Parece que a abordagem de medição e incentivos, ela parece que realmente é o que tem que acontecer para que ESG possa acontecer também. Então, é interessante ouvir o que a Maria e o Mark e a Rebeca talvez tenham a dizer, como é que a gente consegue realmente lidar com essa medição de desempenho em serviços financeiros, que é tão a curto prazo, com aquilo que é uma proposta a médio e longo prazo, e para que possam, então, refletir isso nos valores. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, é bem parecido com a pergunta que eu tenho aqui pronta para a Rebeca. Eu vejo que ela está sorrindo aqui, porque a pergunta é muito difícil para mim, e eu gostaria de ouvir, então, da Rebeca uma resposta. Nós estamos em tempos difíceis financeiros, ao mesmo tempo que essas coisas estão acontecendo. Por que é mais importante do que nunca? E como é que você responde, então, essa pergunta do Nana? Bom, começando então com essa pergunta do Nana, eu diria que a alocação de
investimento para os capitais naturais é uma nova tendência de investimento, que seria a finanças de capital natural, e seria, então, um processo para captar aspectos não financeiros de investimentos, a mitigação de poluição, as políticas de igualdade de gênero, etc. O mercado está crescendo no nível global, criando uma necessidade para projetos e tecnologias para ajudar a gerir as externalidades positivas e negativas, como emissões de carbono, uso da água, impacto na biodiversidade. Eu considero que esse potencial significativo existe de valor para lidar com essa demanda, e sem dúvida que isso tem projetos de alta qualidade com a aceitação comprovada do mercado, que nos dá, então, uma oportunidade de valor muito interessante nesse setor. Agora, como consumidores, legisladores, investidores, nós sabemos que existe uma importância de gerir uma conta para lidar com todas as externalidades e que exista entre os retornos financeiros e todas as externalidades estão incluídas no custo de capital nessas atividades que são consideradas anteriormente, estando ali no reino das organizações sem lucro, sem fins lucrativos, ou a conservação de água, eficiência e a preservação de biodiversidade estão se tornando tão lucrativos e também está trazendo ganhos acima dos retornos dos mercados. E para colocar isso no contexto dos mercados, essas organizações sem fins lucrativos para a conservação da natureza, organizações filantrópicas e ONGs, estão atualmente estimando que são mais ou menos 52 a 143 bilhões por ano contra as necessidades anuais de financiamento anual. E também, semelhante, essas estimativas existem para alcançarmos as emissões zero. E nesse ano passado nós vimos também fundos de pensão e também os pagamentos para as universidades para investir. Esses fundos de capital querem investir em questões que têm um impacto social, ambiental, que podem ser mensuráveis. Essas são algumas das dinâmicas que começaram a criar esse ambiente de investimento atraente. Esses investimentos em capital natural serão intensificados nas próximas décadas, criando, então, um mercado de vários bilhões, que é global, e que vai poder, então, investir nessas áreas. Isso quer dizer que eles têm demonstrado, em alguns casos, uma correlação negativa, tanto para as equidades e o MSCI e o World Index. E, no meu ponto de vista, os retornos financeiros, tanto do capital financeiro e também os benefícios que existem nessa área e também correlacionados com um ciclo econômico mais alargado, influenciados, então, por fatores idiosincráticos influenciados pela alteração climática e também políticas financeiras. Gostaria de falar um pouco sobre isso. Eu acho que o que eu estou vendo você dizer é que talvez para estes investimentos, e a pergunta em relação ao tempo, talvez se aplique a isso, e corrija-me se eu estiver errado, mas está dizendo para investimentos de capital natural, as pessoas já estão investindo em algo que eles sabem que pode demorar tempo para crescer. Tudo certo, eu acredito nisso, mas não responde à pergunta para todos os outros investimentos que não são de capital, onde há um desafio entre os retornos e o tempo, certo? E o capital natural, tudo bem, você quer investir em capital natural, você sabe que vai demorar tempo, seja o reflorestamento ou a biodiversidade, aí não há problema, o retorno está já nesse produto. Eu não sei qual é a porcentagem, mas eu acho que um investimento de capital natural talvez seja 5% dos investimentos que as pessoas fazem. Então, a pergunta mais ampla na comunidade de investimentos, a pergunta é como que nós realmente conseguimos mensurar de forma trimestral em relação a qual é o tempo necessário para realmente entregar esses resultados. Talvez para capital natural não é um problema, porque demora tempo e todos sabem, mas em todos os outros
setores, isso é um problema. Então, você poderia falar um pouco sobre isso? Pode falar, Rebeca. Não, obrigada. Eu acho que é, isso, isso se refere à pergunta inicial, né? Por que é importante mais do que nunca? Por que isso é mais importante do que nunca? Eu acho, Nana, que o capital natural está em declínio. E se nós não regenerarmos esse capital, nós vamos realmente afetar um dos pilares principais do crescimento econômico. E se nós negligenciamos isso, a degradação ambiental e esses outros fatores negativos, nós vamos ter um afeto permanente em relação ao crescimento da economia global. Então, somente a mudança climática vai alcançar 49 a 60 trilhões mundialmente até 2030. Nós vemos que a temperatura está aumentando 2 graus e também isso é parecido às conclusões de outros estudos que colocam o dano potencial ao crescimento de 67% do PIB global até 2050, o equivalente a uma perda de 470 bilhões de dólares. Então, a maioria são pequenos produtores e temos desastres ambientais pequenos, como ciclones, incêndios florestais, né? Então, de acordo com uma das estimativas maiores, à medida que alcançamos esse ponto de inflexão na relação à mudança climática, como que o PIB global de 44 trilhões está sendo ameaçado com essa perda da natureza, né? Então nós temos esses investimentos positivos para infraestrutura, produção alimentar e outras. Então, a OCDE estima que 7,3 trilhões de investimentos ambientais são necessários para poder reduzir o dano ao planeta. Bom, eu acho que em relação ao capital natural temos investimentos que concorrem, né, competem. Mark ou Maria Paula, vocês querem responder aos comentários do Nana? Eu posso ir depois. Bom, eu concordo com o Nana em relação a que as empresas estão sempre exigidos pelos mercados a entregar resultados trimestrais, mas não podemos esquecer que por trás desses resultados trimestrais há uma estratégia a longo prazo, e ESG tem sido parte dessa estratégia a longo prazo. Então, as empresas têm se engajado com as Nações Unidas, os objetivos, né, de 2030, os compromissos com os objetivos sustentáveis, desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, com o Acordo de Paris para reduzir emissões até 2050. E nós estamos vendo cada vez mais os conselhos das empresas que estão se engajando com esses assuntos e os tópicos ESG que estão impactando a compensação, né, no C-level das empresas. E isso realmente isso reflete uma agenda muito mais ampla. Então, se nós temos alguns países que estão assumindo compromissos de reduzir a sua pegada de carbono, isso vai afetar diretamente o sistema financeiro. É claro que vai afetar as empresas. Então, nós vimos na COP26 mais de 400 instituições financeiras se comprometeram reduzir os seus investimentos, se tornar net zero até 2050. E essas empresas financeiras são responsáveis por mais de 40% dos ativos financeiros que nós temos globalmente. Então, além da pressão que nós estamos vendo dos governos, nós estamos vendo que o setor privado, especialmente o setor bancário, né, e os fundos de pensão, eles estão liderando essa agenda. E é claro que, como os bancos têm exposição a todos os outros setores através dos seus negócios, isso significa que se esses negócios, se eles não se adaptarem, eles não serão financiados pelos mercados financeiros ou não vão receber investimentos dos fundos globais. Então, acho que é uma
cadeia, né? Tudo está conectado. Então, nós estamos vendo empresas que estão olhando mais a longo prazo, a estratégia de longo prazo, e estão colocando ESG para a sua estratégia global, não somente olhando os resultados trimestrais. E nós não podemos esquecer que o acordo principal que nós temos em relação a investimentos de ESG é o PRI, que é o princípio de investimentos responsáveis, investidores responsáveis por 90% do investimento global, que são signatários desse acordo, e o que eles se comprometeram quando assinaram esse acordo é que eles terão pelo menos 15% do seu capital investido em uma perspectiva ESG. Então, agora essa estatística mostra que nós temos investimentos de ESG que representam 30%, então até 2023 isso vai subir até 50%. Depois de 2023 esperamos que isso vai aumentar ainda mais. Talvez vai alcançar 70% ou 90%. Eu não sei se isso foi claro, mas eu estou vendo os investidores realmente engajados em aumentar essa porção ESG dos seus investimentos, mesmo sem ser pressionados pelos governos. Então, acho que isso é muito importante, esse engajamento privado que nós estamos vendo no mercado. Então, os investidores institucionais vão dar lugar a empresas para que façam isso. Mark, tinha uma pergunta. A Unilever, eles pararam de fazer os relatórios trimestrais? Como que isso funciona? Parece que está indo bastante bem. Eu não vejo eles tendo dificuldades para vender sorvete, nem sabonete, nem sabão. E eles continuam tendo essa visão a longo prazo de não enviar relatórios trimestrais. Eu gostaria de dizer que foi a experiência mais inspiradora da minha carreira que me levou a criar a empresa atual. E eu só saí da empresa porque meu pai ficou doente e eu voltei aos Estados Unidos. Então, eu acho que Unilever é um grande exemplo de uma empresa que realmente tem a sustentabilidade na sua cultura corporativa, né? De forma embutida, não é somente, né, um slogan, é algo que está realmente incorporado nas suas atividades diárias do negócio, né? Mas para responder à pergunta do senhor Bafor, as Nações Unidas estabeleceu um objetivo para 2030. Eu vejo empresas que estão estão contentes com 2050, mas a realidade é que, apesar da falta, né, de realmente realização dessas empresas em relação às suas reivindicações, né, suas declarações, a natureza não vai ouvi-los, né? Então, como nós fizemos como ação, não somente algo que falamos, nós criamos uma empresa de alimentos para provar o conceito de rastreabilidade. Então, além de cadeia, né, de suprimentos atacado, nós temos também 50 cadeias de frutos do mar, né? Nós estabelecemos uma cadeia de rastreabilidade e vou lhes dar um cronograma para a rastreabilidade de alimentos baseados em animais aquáticos, né? Nós transformamos 50 cadeias de suprimentos de opacas a totalmente rastreáveis, de 6 diferentes países, a maioria no sul global, somente 2 no norte, e em todos os continentes, importados, processados, assim por diante, e foi possível fazer isso. Nós reduzimos o custo de bens, o custo dos bens para o comprador e aumentamos a compensação ao produtor, porque a transparência de preço expôs áreas de oportunidades para eficiência ao longo de toda a cadeia de suprimentos. Então, nós consolidamos a cadeia de suprimento, nós removemos
os atores que extraíam valor, que eram tipicamente esses fornecedores de primeiro nível, que estavam cobrando margens muito altas, somente ao colocar aquele peixe já processado numa sacola, né? E nós conseguimos aumentar essas economias, reduzindo o custo ao comprador e aumentando a compensação ao produtor. Então, aí nós temos 3 impactos. Nós temos eficiência na cadeia de suprimentos, que rendeu retorno financeiro imediato a ambos lados. E nós melhoramos também o impacto social, porque melhoramos a compensação aos produtores. Então, a remuneração, né, aos produtores. Então, isso melhorou a resiliência da nossa cadeia de suprimentos. Também nós conseguimos reduzir o risco do perfil da nossa empresa e do comprador. E 3, do ponto de vista alimentar, essa resiliência adicional permite que a nutrição seja mais acessível a mais pessoas no mercado. Então, isso realmente impulsionou as vendas, né, em toda a linha de produtos em 2020. Isso foi algo imediato. Isso foi algo em um horizonte de 2 anos. Só exigiu o compromisso de fazer e não somente falar. E nós fizemos. Então, em relação a cronogramas, eu tenho dificuldades com esses objetivos de muito longo prazo, porque essencialmente são basicamente uma transferência de responsabilidade, né, de execução daquela liderança. E realmente são pessoas que são covardes, né, que estão na liderança e estão se escondendo atrás da marca, dizendo, ah, não, mas é a empresa. Mas a empresa está sendo liderada por pessoas, né, que realmente realizam aquelas operações. E a Unilever conseguiu fazer isso. Então, estou descrevendo isso. O que eu estou descrevendo é uma cadeia de suprimentos muito grande que alimenta mais de 50 empresas nos Estados Unidos. Então, não são aqueles blockchains de pequena escala. Estamos basicamente muitas pessoas usam isso como uma desculpa para não tomar uma ação. Então, como cidadão do mundo, eu acho isso ofensivo, quando as empresas são parabenizadas por não alcançar o objetivo até 2030 e adiar esse prazo até 2050, como se o mundo fosse parar. Então, eu gostei do ponto da Maria Paula, que ela falou que nós não podemos parar o mundo para melhorar as emissões, e também nós não podemos parar o mundo que continue se erudindo, né, à medida que as empresas decidem tomar ação. Eu gostei dos seus comentários. É um clássico exemplo de uma miragem, né? Então, quanto mais distante está, mais bonito é. E quando se aproxima, desaparece, né? Então, as empresas muitas vezes fazem isso. Mas eu gostaria de acrescentar um pouco de contexto ao que você disse em relação às externalidades. E talvez a Maria também possa falar sobre isso em relação ao canal de pesquisa. Mas eu acho que esse conceito de incluir as externalidades é uma forma que as pessoas podem realmente estabelecer isso a curto prazo também. E se isso está acontecendo em esforços mais focados. Por exemplo, quando nós olhamos a valoração da Facebook, claro que não cresceu tanto quanto a Tesla, mas se olhamos a valoração da Uber, por exemplo, nós estamos realmente estamos analisando esse fator externo de temos que 15 milhões de pessoas trabalhando na Uber, né, que estão trabalhando ali para ganhar um pouco de dinheiro por ano. Eu não, acho que nós não estamos analisando isso. E em relação ao Facebook, como que nós vemos essas distorções, né, no nosso sentido como pessoas, e o impacto nos jovens, né? Como que isso está sendo precificado? É uma externalidade. Então, acho que a Rebeca tinha um ponto, que as externalidades podem ajudar ou obrigar algumas decisões de fazer as coisas antes e não depois. Mas talvez a Maria queira falar sobre isso, mas é algo que está acontecendo de fato e que tem que acontecer para capturar algumas externalidades, porque todos nós sabemos, conhecemos e reclamamos disso, mas acho que não está fazendo uma diferença nos investidores que estão investindo nisso.
há desafios, como se nós olhamos a Dow, a Nasdaq, qualquer índice, né, ao longo dos últimos 24 meses, a maioria aumentou 15 ou 20%. Então, onde estão essas externalidades sendo analisadas? É uma questão de liderança para incorporar alguma coisa assim. Realmente, questionar a Uber, né? Ou não necessariamente a Uber, mas, enfim, qualquer empresa, alternativas de como melhorar isso. O exemplo do Mark, por exemplo, seus concorrentes para esse tipo de peixe, eles basicamente posicionam o que o que está sendo feito e os seus impactos reais em relação aos concorrentes, estão vendo como que os mercados respondem a isso. O que eu vejo do que o Mark disse, que a liderança é uma parte chave de tudo isso. Pode falar, Mark. Eu concordo que realmente o fator chave, o ingrediente chave é a liderança. E todos os exemplos que o senhor Bafur mencionou, realmente todos têm líderes muito polêmicos, né? Temos Facebook, Uber, né? São basicamente exemplos de pessoas que se comportam no trabalho de uma forma que nunca permitiriam que seus filhos se comportassem em casa. E eu acho que esse benchmark, né, essa referência é algo que nós, muitas vezes, não analisamos nos líderes. Então, e eu vou falar pessoalmente da nossa cadeia de suprimentos, porque eu tento não fazer suposições. Eu não sei qual é o valor da Facebook. Muitas vezes eu acho que o valor, né, muitas vezes as coisas têm um valor que ninguém pagaria por aquilo, mas em relação aos frutos do mar e outras economias, o que eu vejo a minha dificuldade é que a falta de reconhecimento que o ativo é o recurso natural e há uma avaliação do lado da demanda da cadeia de suprimentos com uma desvalorização do recurso que aquela cadeia de suprimento precisa para operar. Então, valorizar, né, as máquinas que cortam peixe mais do que o peixe em si é algo que temos que reconciliar. Eu não queria te interromper, Mark, mas ainda mais distorcido do que isso, quanto menos valorizamos o peixe, mais sobrevalorizamos as máquinas que cortam o peixe, não é mesmo? Sim, é um modelo de negócios que vai se autodestruir, né? Então, eu acho que isso em si é uma área de oportunidades para que precisamos corrigir. Os mercados poderiam influenciar, de fato, de forma bastante tática. Mas estes exemplos precisam também de começar a aparecer para que a gente possa ter essas opções. E acho que tem a ver com aquilo que todo mundo aqui já falou, que ao estes recursos se tornarem mais escassos, a realidade acaba ficando clara. E a parte que nos assusta é que sem o alinhamento. Antes da Unilever, eu trabalhava num projeto do Departamento Americano de Pescas para ensinar aos pescadores de pequeno porte como usar certas tecnologias e como a falta de segurança alimentar, de garantia alimentar, causa esses problemas. E o alimento e a água, a escassez desses elementos vão ser as forças motrizes para certas respostas sociais em termos da nossa sociedade, pessoas que vão estar em deslocamento, em situação de deslocamento e que têm falta das suas necessidades básicas, e as pessoas que podem reconhecer isso e fazer uma intervenção dos mercados para valorizar esses recursos naturais que são importantes para a sociedade. Eu não tenho a experiência como a Maria Paula ou o senhor Bafur tem na sua área no mercado financeiro de como isso pode ser feito, mas eu sei que os recursos naturais dessas cadeias de suprimento precisam de ter um valor mais elevado do que a commodity real, que é, por exemplo, você pode substituir uma máquina que corta os peixes, mas você não pode substituir
os peixes que desapareceram do oceano. Maria Paula, gostaria de dizer alguma coisa? Bom, eu acho que o que vocês estavam discutindo lá no início aqui deste evento, especialmente você, Joe, que 2021 foi importante para essa letra, o social realmente de ESG, é porque o que a gente viu até o momento no mercado, nos mercados financeiros, grande parte das preocupações se concentram nas emissões, diversidade, e a água está começando a ganhar também mais atenção. Então, acho que nós estamos no início de uma agenda que tem muita coisa ainda para evoluir, especificamente na parte social, que ainda tem muito para evoluir, não só dos mercados emergentes, mas também em todo o globo. E é isso que nós esperamos ver nos próximos anos. E eu concordo com Nana totalmente que as forças motrizes que foram levantadas sobre o Facebook e também Uber são coisas que têm que ter um impacto muito forte nesse tipo de elemento. E a disponibilidade desses recursos naturais também tem impactos sociais muito grandes. E qual é a causa? Qual é o sintoma? A gente vai ver cada vez mais que o impacto social, as causas, a disponibilidade desses recursos naturais. A Rebeca gostaria de falar especificamente sobre isso. Sim, eu concordo plenamente que as externalidades negativas não estão relatadas numa planilha financeira de uma empresa e também não tem em consideração o custo da produção desses elementos. Agora, também o custo das externalidades não são valorados nem incluídos. E quando eu falo sobre seria o CO2 atmosférico, que se torna oxigênio, isso é positivo, né? E isso quer dizer que isso é subvalorado no processo decisório financeiro. O que eu acredito que a regulamentação para forçar que existam modelos de negócio que tenham externalidades negativas para se adaptar estão aparecendo cada vez mais e o que é interessante ver são esses impostos que estão sendo colocados sobre aqueles que geram muito carbono. Isso tudo está evoluindo lentamente, mas está evoluindo de uma maneira mais rápida a curto prazo, nos próximos anos. Semelhantemente, as tecnologias de economia de água na agricultura também faz com que os fazendeiros eficientes no uso da água possam ter mais acesso. E um outro exemplo seria que eles estão sendo promovidos para promover essa biodiversidade. Então, não está sendo levado em consideração agora, mas eu acho que é uma coisa que vai realmente mudar para todas as empresas. No aspecto regulatório, eu tenho uma opinião, você também está vendo isso? Você concorda que esse movimento está acontecendo e que vai ser um fator, porque isso muda esse perfil de risco assim completo das empresas, se isso se torna obrigatório? Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, eu certamente vejo isso e eu acho que a regulamentação está mudando, especificamente começando nos países desenvolvidos. O Reino Unido tem umas políticas de água e de carbono muito fortes no Reino Unido. Os Estados Unidos também está começando nessa área e vai começar nos outros países também. Marco, Maria Paula, vocês concordam? Também percebem isso? Sim, os Estados Unidos, o FDA acabou de implementar uma nova atualização para as leis de modernização de alimentos, agora no meio da Covid, e vai exigir a rastreabilidade em 13 categorias de alto risco de alimentos, desde frutos do mar até queijo e produtos agrícolas. Então, está acontecendo. E, Maria Paula, no Brasil, qual é a sua percepção, já que a gente tem um cenário diferente? Eu concordo com a Rebeca, certamente que o Reino Unido está um passo adiante em termos do resto do mundo, quando falamos sobre a nossa regulamentação sobre sustentabilidade. Aqui no Brasil, nós vemos que o Banco Central é um pioneiro
em termos de regulamentações de ESG. No início de 2014, o Banco Central pediu que os fundos de pensão começassem a ter parte dos seus investimentos, como eles estavam impactando em termos do meio ambiente. E agora, no início de 2022, os bancos também terão a exigência de divulgar através do CFT como são as suas operações e como elas estão expostas aos setores mais poluentes e também os que causam mais impacto do ponto de vista ambiental. E nós vemos que a nossa Bolsa de Valores está também tentando ver quais são as melhores formas de fazer com que as empresas estejam alinhadas com o que os bancos têm feito. E eu vejo que isso está evoluindo, mas estamos num mercado emergente, ainda estamos um passo atrás em termos daquilo que vemos em países desenvolvidos. Mark, tem um comentário? Sim, eu só ia dizer que porque nós estamos falando com um público financeiro e um comentário mais em forma de uma pergunta. Será que os offsets permitem que as empresas conseguem comprar, então, um passe para poluir mais nessas compensações? Quer dizer, você tem um passe para poluir mais? Bom, nós temos comportamentos bem diferentes entre as empresas aqui no Brasil. Quando falamos sobre uma empresa global ou maior que está na Bolsa de Valores, nós vemos que eles têm esforços para tentar reduzir a pegada de carbono e também fazer a compensação por o resto deles. Então, o engajamento está mais no lado da redução do que do offset dessas emissões. E quando nós falamos sobre recursos naturais, tudo que nós vemos aqui na preservação das florestas vem do setor privado. E nós temos, então, um mercado de carbono voluntário que cresce aqui no Brasil, que tem realmente o suporte do setor privado, mas muitas vezes a empresa ela dá suporte a esses projetos, mas não é sempre porque vai ter uma compensação, um mecanismo de compensação no final, mas é por causa do lado da sua reputação. Eles querem que a sua marca esteja ligada a um projeto que tenha como enfoque o reflorestamento, por exemplo. Foi uma coisa que nós temos visto. Mas, claro, quando vem para o setor do óleo e gás, nesse setor a gente vê que eles dependem muito de algum tipo de mecanismo de compensação de carbono, de sequestro de carbono que vai ser desenvolvido e que eles não vão ter que reduzir as suas operações nesse segmento. Nós vemos algumas empresas nessa indústria dependendo muito desse tipo de coisa. Então, muitas vezes, vai ser realmente o que vai acontecer na sua cadeia de suprimento. E falando sobre as atividades que vocês estão envolvidos no Brasil, talvez seja relevante o tipo de investimento que a Rebeca está falando, talvez tenha que acontecer em toda a cadeia de suprimentos com todos esses atores e não só no top ali, na liderança. E o que vocês estão fazendo então agora no Brasil, por favor, Mark? Nós estamos trabalhando com o Rever e também outros no rastreamento da soja na Amazônia. E parte disso tem sido estabelecer uma conexão em tempo real, não só para falar sobre a desflorestamento, mas também fazer a prevenção do desflorestamento na floresta tropical. E ao fazermos isso, nós conseguimos captar eventos que estão acontecendo naquele local e levar isso, então, para o próximo passo na cadeia até a produção de alimentos e conseguiremos, então, ter o resultado holístico, um impacto, então, um relatório de impacto holístico para a soja ou a carne
bovina, essa que venha de origem na Amazônia. E se você puder imaginar essa cadeia de suprimento, no seu crescimento, ela vai acumulando dados de eventos que vão, então, nos mostrar uma imagem a cada passo, começando com aquela commodity em todas as suas bases, até o processamento dela, que normalmente ninguém vê nos relatórios, a parte de processamento desses produtos e desses bens, e que finalmente os compradores dessas commodities eles vão apresentar aos seus consumidores as ações que tomaram e a história de toda a sua cadeia de suprimento, tendo então recebido um prêmio, na verdade, em fazer esses investimentos nessa cadeia de investimento e de suprimentos. E o incentivo nesse cenário é que a marca do consumidor vai ter realmente uma declaração verificada que eles estão dando apoio nesses programas e estão implementando melhorias para prevenir o desmatamento. E imagine que isso é importante para os investidores, né? Essa informação sobre a cadeia de suprimento, certamente. E também pode se tornar uma prova de conceito, uma coisa que a gente está encorajando muitos dos nossos parceiros a fazer, é assumir uma posição de liderança agora, porque é uma tendência realmente emergente e você vai, então, poder estabelecer aquele padrão. Uma coisa que eu aprendi no passado é que se as empresas forem líderes e estabelecerem o padrão para a sua indústria, então aquilo que eles fazem se torna a norma, seja para o melhor ou para o pior, mas era exatamente aí que eu ia chegar, na verdade. E é realmente um momento oportunista na história hoje para que essas empresas, então, tomem a dianteira e assumam essas ações que nós estamos falando aqui, e eles realmente podem ter aí uma década pela frente de êxito. Eu creio que tenhamos um elemento demográfico e tecnológico que está acontecendo. Eu não tenho certeza que todos nós, e eu estou falando na perspectiva macro, e da capacidade realmente para esse elemento, para fazer realmente causar uma grande diferença. O que eu quero dizer aqui? Eu estou falando sobre a capacidade de mercados emergentes de serem grandes fornecedores dos talentos que vão ser utilizados para dirigir, então, o futuro da sua economia e causar impacto em todos os serviços que vão acontecer. Eu tive uma conversa com um amigo meu que foi pioneiro de Metaverse. Não sei se vocês conhecem o Charlie, mas ele agora é colunista da Forbes. E o Facebook, quando falava sobre isso, Charlie, será que eles não deviam estar pagando alguma coisa para vocês? Eu falei, o que você acha? E ele falou, bom, é engraçado porque, claro, ele tem falado sobre isso por 30 anos, ele tem livros sobre isso, sobre Charlie Fix Metaverso. É o nome do verso, já está nessa segunda edição, e é uma coisa bem interessante. Uma das coisas que vai acontecer, e me fez pensar, uma das coisas que está acontecendo é que a capacidade para que o conhecimento seja distribuído de maneira significativa, sendo este o caso nos mercados emergentes, onde os talentos jovens, a gente está falando mais sobre isso, e o que ele disse aqui, o que nós vamos ver um restabelecimento de preços no mercado de trabalho quando a gente fala sobre isso. Quer dizer, duas tendências importantes. Uma é que vai vir de uma parte do mundo que ainda não foi contaminado com a forma que as políticas econômicas têm sido feitas nos últimos anos, esse é um ponto. E o segundo ponto vai ser que esta população parece estar mais ciente das necessidades para
um equilíbrio e um enfoque também, o enfoque também em ESG. E quando se tornar uma força ainda maior e começar a permear as corporações, a gente vai ver então uma mudança mais radical e mais rápida. A questão é que as empresas nunca lideram nada, eles seguem, a comunidade lidera, eles entram ali, pegam o trem andando e aí o bonde andando e aí começam a fazer a coisa. E isso é uma coisa que eu gostaria de levantar, porque a gente vê isso da perspectiva da tecnologia nos nossos negócios, quanto que esse desafio e essa luta pela mudança está acontecendo numa perspectiva europeia e também americana, está vindo para a América Latina em termos da tecnologia, porque o mercado é que tem talentos mais disponíveis que podem ter acesso rápido ao conhecimento para poder fornecer. E essa é a dinâmica que eu acho que a gente não está dando atenção suficiente, mas pode ser realmente o tipo de coisa que a gente acredita que deve acontecer. Sim, a gente vê isso acontecendo nos nossos projetos, na soja. A questão de desmatamento no Brasil vai ser solucionada no Brasil por brasileiros. E os projetos que a gente está trabalhando, a gente está usando tecnologia, nós estamos usando a whole chain, mas é o pessoal ali no terreno. Eu estive no campo há pouco tempo e falando com pessoas lá no terreno que têm realmente uma compreensão bem profunda de como restaurar essas áreas e é ajudá-los a estar preparados para receber o incentivo certo, para a pessoa certa, com a tecnologia, para que essa pessoa com conhecimento local seja incentivada a colocar aquela solução em prática. E é isso que vai realmente causar essa mudança. Nós temos que interromper o desmatamento nessa área para todo mundo e parar o desmatamento do que já foi desmatado nos Estados Unidos não vai ajudar grande coisa daquilo que está acontecendo no Brasil. Mark, gostaria de complementar? Sim, Joe, eu gostaria de adicionar aqui a esse ponto, especificamente ao projeto de soja com o qual nós temos colaborado no Brasil. Então, a whole chain está contratando desenvolvedores brasileiros para trabalhar nisso. Tem a ver com o ponto que você levantou. E eu extrapolo isso para alguns dos pontos que foram levantados anteriormente sobre a grande quantidade de dinheiro que está entrando nas ONGs ocidentais para solucionar problemas do sul global. Quer dizer, um projeto que eu também falei sobre os pescadores da Indonésia, que se não for solucionado localmente, não vai progredir. Os fundos que esses vastos, imensos valores de fundos que as ONGs do norte global ou do hemisfério norte têm sido gastos, na verdade, em viagens na classe executiva e salários altíssimos. E eu falo isso também exagerando um pouco, mas isso é criminoso, porque o dinheiro é gasto, desperdiçado e não causa o impacto que deveria. Mas, chegando ao seu ponto, investir em tecnologia local, desenvolvimento de tecnologia local, está alinhado com as sensibilidades e as realidades culturais das pessoas que usam essas tecnologias. Então, tem tudo a ver com aumentar a experiência de um usuário num smartphone Android horizontalmente do que aquilo que você tem daqueles pescadores que nós tivemos, então, de uma maneira colaborativa e também aumentar a capacidade no uso de monitoramento por satélite e aquilo que eles dão como dados. E isso normalmente é percebido pelas ONGs e os especialistas do Norte que falam sobre o Sul global, mas não vem de lá. Né? Então, basicamente é isso. Obrigado. Bom, antes de abrir para as perguntas, eu queria fazer uma rodada uma pergunta geral. Qual vocês acham que são as maiores tendências? O que vocês acham que será a maior coisa nos próximos anos? Eu falei de algumas, mas quero ouvir de vocês. O que vocês acham que será a maior tendência? Vou começar com a Maria Paula novamente. O que você acha que será a maior tendência nos próximos anos? Eu vejo dois lados. Primeiramente, a primeira é que como que
você pode pegar dados, coletar dados relacionados à sustentabilidade de empresas. Então, eu vejo muitas pessoas tentando desenvolver ferramentas automatizadas para coletar esses dados para que possamos analisar o engajamento em ESG das empresas. E é claro que aqui nós estamos não estamos analisando se ESG é mais quantitativo ou qualitativo, porque nós temos que ter ferramentas que sejam capazes de fazer uma análise mais massificada quando falamos de dados de ESG. E o segundo ponto está relacionado com a tecnologias que podem ser capazes de ajudar as economias na transição à economia de carbono, de baixo carbono, né? Então, nesse sentido, eu vou dizer o óbvio, que é como que nós podemos trabalhar melhor com sequestramento de carbono, mecanismos, né, para sequestramento de carbono, como que nós podemos armazenar energia. Será que o lítio vai nos ajudar? Ou o novo metal que está todo mundo falando, especialmente nos mercados emergentes, que é o nióbio, né? Então, esses são os pontos principais quando falamos de tecnologia. E, é claro, coisas pequenas, como mecanismos que você pode desenvolver para reduzir o uso de eletricidade, ar-condicionado, uso de ar-condicionado nas empresas. E eu diria que esses são as tendências principais que eu ouço aqui no meu dia a dia, no meu trabalho diário. Rebeca, o que você acha que é a maior tendência dos próximos anos? Eu acho que há vários exemplos de novas tecnologias que estão tendo um impacto muito positivo na sustentabilidade, como captura de carbono, armazenamento de carbono, energias renováveis, transporte público elétrico, energia mais barata e outras coisas. Mas quando voltamos ao capital natural, eu acho que o que vai estar acontecendo nos próximos anos é investimentos na natureza, investimento na recuperação, conservação, não somente de instituições financeiras, mas também de governos, dos ambientes corporativos, e eu acho que essa é a tendência que nós vamos ver. Especialmente já que nós passamos o limiar, né, de recuperação e a recuperação e regeneração terão que ser parte da solução, porque nós já passamos, né, do limite. Mark? Bom, em relação a esse ponto, as tendências que eu vejo são mais tecnologias passivas, como monitoramento satelital, com relação para monitorar as frotas, né, de pesca, porque isso pode nos dar monitoramento mais preciso, onde a intervenção humana é mais irregular em termos de envio de dados e é muito sensível a erro, né? Então, acho que outra tendência será, de forma mais ampla, mas teremos mais manifestações sociais em relação à desigualdade, condições de pobreza e também os impactos da mudança climática vai afetar os trabalhadores. Isso vai se tornar uma recorrência triste, mas regular, e que vai precisar vai precisar de pagamentos digitais, identidades digitais, e vamos ter que digitalizar as cadeias de suprimentos. Acho que isso vai ter que ser uma necessidade para a estabilidade. Esses distúrbios sociais, né? Acho que muitos não sabem que muitos dos problemas que nós estamos tendo com a imigração são relacionados ao clima. Então, muitos pensam, é a mesma coisa que tem acontecido ao longo dos últimos 30 anos, mas não é verdade, né? E o que você acha sobre as próximas tendências? Não. Bom, acho que há uma parte de mim que olha para aquele copo que está meio cheio e uma parte que analisa o que está acontecendo. Então, por um lado, tem um lado que eu acho que é positivo, gostaria de pensar que é positivo, é que eu acredito que, considerando cada vez mais os fatores externos em relação a coisas positivas e não negativas, empresas, de forma geral, mais global, estará mais na moda, porque eu acho que os millennials, né, os jovens, eles estão fazendo esse tipo de balance, né, equilíbrio. Então, a segunda coisa que eu acho que
vai ser cada vez mais prevalente, é a nossa capacidade de capacitar as pessoas mais rapidamente. Há uma escassez de trabalhadores de colarinho branco, né, no mundo todo. Não somente desenvolvimento de software, há uma escassez de contadores, advogados. Então, acho que, por outro lado, há muitas pessoas que não estão trabalhando, certo? Ou que não querem trabalhar por alguma razão. E há lugares, muitas pessoas em vários lugares do mundo não têm oportunidades. Há países que têm 30% de desemprego, mas há outros países que as pessoas não querem estar mais na força de trabalho. Então, acho que deveria haver uma forma de poder realmente capacitar as pessoas de forma mais rápida e trazer as pessoas que têm ficado na periferia, né? Nós estamos falando de minorias raciais, mulheres, pessoas com deficiências, povos indígenas. Então, acho que essa tendência, né, em relação a incluir essas pessoas no mercado de trabalho, eu acho que é uma tendência muito importante. A terceira tendência será, eu não sei se eu quero usar a palavra radical, mas eu acho que nós vamos ter realmente um uma responsabilização maior que o público vai exigir das empresas. As empresas vão ser exigidas de fazer mais do que somente falar e ter somente publicidade, muito legal, relações públicas, né? No lado negativo, eu vejo que há um desequilíbrio social e político, e é impulsionado pelo dinheiro e também pela realmente a natureza distorcida, né, do lobby, esse tipo de coisa. E muitas pessoas estão trabalhando, estão cuidando dos seus filhos, e é muito difícil lutar contra, né, a maioria. Então, pela sua natureza, as pessoas que têm mais dinheiro, eles têm que eles têm uma voz mais alta. Isso não vai mudar tão cedo. Então, essas são as tendências que eu vejo nos próximos 5 anos. Só um comentário em relação aos fatores externos. Eu acho que seria muito bom ver que ter algumas empresas com liderança tornar esses fatores externos em vantagem competitiva. Então, se eles conseguirem capturar esses fatores externos e trabalhar nesses fatores, como alguns exemplos que o Mark mencionou, isso pode se tornar uma vantagem competitiva. E eles poderiam dizer, bom, esses fatores externos, esses são os impactos, então mais pessoas deveriam fazer algo como eu estou fazendo, né? Então, há nesses setores alguns grandes atores e então é uma questão que algum desses atores, né, grandes possam realmente resolver esse problema e de repente o que era um problema externo, né, se torna uma vantagem em comparação com a concorrência. Então acho que esse seria um ótimo caminho no futuro. E eu quero ver se há algumas perguntas no chat. Se vocês quiserem compartilhar alguma pergunta com os panelistas. Sim, há duas perguntas aqui. Nós falamos sobre alguns pontos desses, mas eu vou ler essas perguntas. Isso se aplica a qualquer panelista. Então, a primeira pergunta é: quais são os efeitos que nós podemos ver em relação à pandemia? Como isso tem afetado a economia? E a segunda pergunta é: o que vocês acham? Como que nós podemos continuar avançando nesse quesito? Então, são duas perguntas. Eu acho que nós já mencionamos alguns desses pontos, mas eu quero colocar aqui para que possamos comentá-los. Alguém gostaria de responder essas perguntas? Bom, alguém tem que começar, eu posso começar. Então, a conexão não estava muito boa. Então, você falou sobre o efeito da Covid no investimento sustentável. Certo. Ok. Então, a Covid realmente aumentou e criou ou expôs muitas das fraquezas, né, em vários setores de negócios e destacou áreas de oportunidades para investimento sustentável que podem ter um impacto enorme. Eu acho que a Rebeca e a Maria Paula ambas falaram sobre alguns desses exemplos um pouco de forma mais eloquente do que eu,
do ponto de vista de serviços financeiros, mas acho que do ponto de vista de avanço, né, de progresso, as áreas de oportunidade que eu tenho tentado focar têm sido nos incentivos e recompensas para o sucesso. Eu acho que essa é uma área onde o setor financeiro está posicionado de forma única, né, singular, para realmente impulsionar essa mudança, tanto no ponto de vista de realmente causar esses recompensas a curto prazo, mas também de fazer com que seja acessível a empresas com menos possibilidades. Como a Nana mencionou, eu acho que um dos pontos que você mencionou, há muita distorção que está sendo criado por esses atores. Eu acho que isso é verdade. E eu perguntei a uma pessoa sênior das Nações Unidas que explicasse a diferença entre patrocínio e propina, né? Porque eu acho, o suborno, porque eu acho que isso há uma linha muito fina, muito tênue, né? Então, eu acho que normalmente, se o setor financeiro pudesse democratizar esses instrumentos para que fossem acessíveis aos empreendedores que você mencionou, do sul global e essas empresas menores, eu acho que isso realmente ajudaria que pudéssemos trabalhar de forma mais rápida, que possamos ter esse crescimento sustentável dessas empresas, né, que possam realmente alavancar isso usando suas posições. Essa é a minha resposta. Bom, em relação à Rivera, nós vemos que há um boom, né, em relação a SG, tudo isso que aconteceu durante a pandemia, mas isso foi muito aparente para nós, muito evidente, né, esse boom do SG durante a pandemia. Eu gostaria de saber da Maria Paula, da Rebeca sobre isso. Eu posso começar? Eu concordo. Então, a Covid não parou o crescimento de investimento ESG e tem visto, na verdade, um aumento muito importante ao longo dos últimos anos. Embora a necessidade de investimento sustentável era necessário antes, muito antes da Covid começar, mas acho que essa pandemia foi algo que realmente abriu os olhos de muitas pessoas, né? Os reguladores, as instituições financeiras, as empresas, para que pudessem realmente notar não somente o planeta, mas também lidar com a mudança climática, que isso pode gerar mais pandemias e mais cenários catastróficos no mundo. Paula? Do ponto de vista financeiro, eu acho que havia uma crença no mercado financeiro que investimentos de ESG não sobreviveriam um choque. E a pandemia mostrou que era exatamente o oposto, né? Então, há um estudo, por exemplo, da inteligência de marketing SMP, que os 17 maiores fundos ESG no mercado americano, no pico da pandemia, em abril de 2020, 12 dessas 17 tiveram um desempenho maior do que a Bolsa Americana. Então, isso mostrou que mostrou ao mercado que sim, os investimentos ESG são sustentáveis e mais do que isso, o mercado secundário de títulos verdes abriu para esses vanilla bonds também. Então, quando nós começamos a ter quando nós começamos a ver que haveria uma subscrição das títulos verdes mais do que antes. Então, nós vimos uma migração de investimentos regulares ou tradicionais para investimentos em ESG. Então, fundos aumentando 50% e também temos títulos fixos. No Brasil, vimos um aumento de fundos aumentando 50%, 200%, na verdade, em 2021. E o mercado de instrumentos de renda verde, né, no Brasil aumentou muito também, mais de 240% esse ano. Então, diria que quase 40% de todos as emissões internacionais que tivemos no mercado de renda fixa foram através desse mercado verde. Então, é uma
é uma tendência que nós acreditamos que vai continuar no futuro. Por que você acha que isso está acontecendo? Bom, além do fato que os investimentos sustentáveis têm demonstrado que eles são resilientes, que trazem mitigação de risco e realmente têm desempenho melhor, eu acho que há novos produtos que estão chegando ao mercado também, porque nós temos regulamentação que está saindo em relação ao que deve ser considerado um fundo ESG, o que não deve ser considerado. E eu acho que essa regulamentação ajuda os investidores a classificar melhor os seus produtos. E não podemos esquecer que no mercado de renda fixa, nós temos a sustentabilidade, os instrumentos relacionados a essa resiliência e tem dado mais flexibilidade a fundos que não têm um projeto específico relacionado a títulos verdes, eles podem ter acesso a instrumentos verdes, que é esse título que tem um link a um compromisso verde, né, ou de questões sustentáveis. Interessante. Bom, Nana, eu queria verificar se você tem outras perguntas. Eu tenho uma pergunta, mas eu queria ver. Eu acho que essas eram as únicas duas perguntas. Você pode fazer a sua pergunta e todos podemos responder e depois podemos encerrar. Bom, tem uma pergunta pessoal, uma curiosidade pessoal em relação a Venture Capital, né? Então, o que está acontecendo em relação a movimentos desses capitais em relação a essa área? Então, se vocês têm algumas perspectivas ou em relação ao capital de risco, né? Se tem alguma previsão em relação a capital de risco, esse tipo de mercado, o capital empreendedor. Bom, se você quiser, eu posso começar. Nós, na Cultivo, nós vimos muito interesse de firmas, empresas de capital de risco, de investir nessa classe de ativos e investir em tecnologia para lidar com esses problemas. Os desafios que essas empresas estão enfrentando é que o histórico das empresas que estão nessa base, como é uma forma nova de investir, de ganhar dinheiro, há um desafio esse é o desafio que eles estão enfrentando basicamente. Então, mas é algo que não somente as equipes de gestão das empresas estão exigindo, mas também os investidores estão exigindo mais investimento nesse tipo de tecnologia que poderiam ajudar a abordar a sustentabilidade e os problemas de capital natural que nós estamos enfrentando agora. E geograficamente, onde isso está acontecendo no momento? Bom, é engraçado porque é global. Nós vimos isso acontecendo nas empresas dos Estados Unidos, Reino Unido e até empresas no México que estão lidando com esse tipo de problemas. Outra coisa interessante é que isso não somente afeta as empresas tradicionais, mas também empresas que estão lançando, né, o seu braço de capital de risco, capital empreendedor, estão querendo lançar os seus fundos nesses tipos de tecnologia e investimentos. Mark, acho que você tem alguma experiência nessa frente nos Estados Unidos, em contato com vocês? Eu? Desculpa, cortou um pouco, tive ali uma pausa. Sim, nós temos bastante interesse nesse espaço aqui no Reino Unido e uma outra coisa que eu diria que também está muito na moda, né? Eu vejo muita marca de sustentabilidade dessas VCs e também eu tenho que dizer que na pesquisa eu me tornei mais ciente, graças a Deus, há mais investimento para o hemisfério sul e a Nigéria tem visto um boom de investimentos, Ruanda também, e eu sei que a Indonésia e a Filipinas e a Índia já está lá há algum tempo, e a China, bom,
Eu não acho que a China realmente conta mais como um emergente, como um mercado emergente. Eu acho que já emergiu, né? E eu acho que a tendência realmente que nós temos atualmente é que um ponto que eu mencionei anteriormente é que ainda não é equitativo, mas está melhorando, e os investimentos para capital de risco e para empreendedorismo no sul global. Bom, eu poderia adicionar aqui uma coisa. Eu acho que VC como classe de ativo tem um papel realmente, e quando nós falamos que eles estão chegando no início do funil, eles estão pegando algumas ideias e tal, e nós achamos que é uma classe de ativos que nós podemos falar em algumas áreas, como a revolução financeira, e basicamente estão mudando vidas em todo mundo, e está sendo um catalista para isso, e tem sido muito positivo, mas eu me preocupo que o modelo que nós estamos buscando em termos da expectativa de retorno não é realista. Existem pouquíssimas empresas que vão investir, e aí em 8 anos vai ser uma empresa de $1 bilhão. Isso não é realista. Agora, nos últimos 5 anos, o que tem acontecido com essas empresas, eles vão tirar um pouco do impacto que eles podem ter se nós considerarmos isso. Mas a expectativa de multiplicarem por 3 ou 4 todo o seu portfólio, realmente, isso eu acho que vai realmente roubar do impacto, e pelo menos que nós tínhamos 10 anos atrás, quando nós tínhamos essas tendências tão loucas. E agora realmente temos que ver como esses fundos de VC vão realmente mudar. Vamos ver uma queda. É claro que existe aquela questão do ciclo. Uma coisa que é um êxito pode se tornar uma falha auto-perpetuada, e eu acho que é uma força muito poderosa para o bem em termos daquilo que está acontecendo. Maria Paula, como é que você percebe isso no Brasil, o desenvolvimento especificamente? Essa tendência de empresas tradicionais investirem em VCs para cobrir os seus hiatos, especialmente na área de tecnologia, mas também em sustentabilidade para a tecnologia, envolvendo, então, o setor corporativo. Realmente é uma tendência muito forte que a gente tem percebido aqui no Brasil, e algumas empresas também de setores diferentes, como eletricidade e indústria, fazendo parceria através de capitais de risco para tentar descobrir novas tecnologias, por exemplo, para veículos elétricos ou alguns segmentos assim. Ótimo. Bom, acho que nós vamos passar por encerramento. Espero que possamos ter um café virtual entre os membros do painel, porque eu acho que a gente está basicamente trabalhando juntos e não estamos trabalhando juntos ainda, então ligar esses pontos. Mas realmente foi uma conversa maravilhosa para mim, realmente fico muito grato pela participação de cada um de vocês, e é entusiasmante ver essas ideias. Eu passo de volta para o Nana. Muito obrigado, Joe, muito obrigado a todos, e parabéns por essa ótima moderação em nome da Economics of Change, essa plataforma. Então, para Mark, para Maria Paula, Rebeca e também Mark, podemos conhecer a Maria Paula também. Santander é um ótimo amigo e parceiro, e também Rever. Então, todos aqui somos amigos, e é ótimo ver que podemos trocar, então, essas informações. E para todos os nossos clientes e partes interessadas aqui nessa plataforma, nós encorajamos vocês a verem essas sessões, 6 sessões diferentes que já tivemos sobre diferentes tópicos, sobre como nós podemos usar o negócio como uma força para o bem. E se eu puder, então, reunir aqui todas as discussões, existem 3 coisas que realmente chamam a minha atenção, e eu gosto de trazer a atenção de todos vocês. A primeira coisa que vem à minha mente é a necessidade e o poder da liderança. É uma coisa que o Mark falou, eu acredito nisso, e nós temos muitos líderes aqui no nosso público. Eu acho que uma liderança corajosa, aquilo que eu estou falando, é uma coisa que é necessária. Não é bom o suficiente, mas ser um líder que só marca ali as caixinhas
os quadrados e continuar a coisa andando. Mas realmente as pessoas têm que dar um passo. E a gente está falando sobre isso, essa nova liderança. Quando você dá um passo, pode não ser tão popular, mas você tem que ter a convicção que no final você está tentando fazer a coisa certa. É fácil, nós como os líderes sabemos disso, mas é uma grande coisa que nós temos que deixar para que todos possam pensar sobre isso. E o valor sobre essas externalidades é uma outra coisa, e decisões que a gente ouviu aqui falar, ao tomarmos decisões sobre que nós vamos investir em projetos, e eu acho que é importante que a gente gaste algum tempo pensando sobre essas externalidades, porque muitas vezes a gente não pensa sobre isso, parece ser só uma conversa, e eu acho que é muito importante. Essa questão de externalidades é uma coisa que as pessoas têm que levar com elas e pensar sobre isso. E a última coisa sobre a qual eu vou falar é encorajar e animar, especialmente alguns de nós como líderes e várias pessoas nos nossos grupos, encorajar as pessoas a viver vidas e todos nós realmente encontrarmos formas de ser afirmativos nas nossas escolhas. Então, plataformas que visitamos, como viver nossas vidas, isso... nós temos que fazer essa escolha afirmativa e realmente, às vezes, a gente acha que a gente não tem a escolha ou a opção. Então, encorajar cada vez mais esse processo decisório afirmativo de como podemos viver a nossa vida. Eu acho que é uma das coisas que eu estou levando comigo dessa reunião. Eu gostaria de animar a todos. E sobre a Economics of Change, eu gostaria de agradecer a todos os panelistas, a todos aqui. Tenham realmente um final de ano maravilhoso, seguro, e esperamos que, a despeito da Omicron, que 2022 traga para nós um ano muito mais próspero e um universo econômico muito mais igualitário. E muito obrigado a todos. Tenham um ótimo ano. Muito obrigado a todos. Foi uma ótima conversa. Muito obrigado.